Boa tarde, professora. Boa tarde, gente. Me desculpem, mas eu tinha iniciado a aula do 8º ano. Eu iniciei a aula errada. Eu tô um tempão esperando e ninguém entra. Aí eu vi que eu estava na turma errada. Então, vamos lá. Primeiro, quero que vocês deixem aí agora a atividade que eu passei ontem, tá? Que a gente vai fazer aí uma correção. Vou pedir para vocês me mostrarem também. Então, deixem aí separado enquanto eu faço a chamada. Então, é Laila, Duda Tavares e Letícia. Qual a atividade, professora, que ontem eu saí da aula? A atividade que eu passei ontem no portal, a nossa aula de ciências de ontem foi no portal, foi aula ao vivo, né? Então, essa atividade eu vou avaliar agora. Professora, boa tarde. Oi, Oi, Letícia. professora. Olá, Adriana, tudo bem? Eu acho que eu fiz o meu plano. Então, vamos lá, gente. Eu vou anotar aqui quem fez. Professora, quais que são as páginas mesmo? Não, agora a gente vai fazer, gente, a correção da atividade de ontem. Era pra fazer um centro Era pra... da Deixa eu falar, Adriana, rapidinho. Era para vocês fazerem o desenho das camadas da Terra mais um texto. Lembra? Eu passei lá no portal. Quer ver? Vocês não fizeram, não? Ô, Raíssa, eu fiz só o desenho. Eu também. Calma aí, que eu vou abrir aqui. O desenho é da plataforma. Oi? O que você falou, Laila? Alô? Professora, o meu eu fiz em cartaz. Ah, legal, Adriana. Já vou pedir, eu vou pedir para cada hora um me mostrar, tá? Para eu anotar aqui. Eu só estou abrindo aqui. Só estou abrindo aqui a atividade que eu faço para vocês. Eu falo Professora, Oi. o meu, pra mim, tá tudo travando de todo mundo. O seu áudio tá cortando tudo, não tá dando pra mim escutar nada. Gente, o restante está conseguindo ouvir o meu áudio tranquilo? Tem hora que pica, professora. Tá picando? Mas pra mim tá travado. Ô, Eu não escutei nada que você professora, falou. Tem hora que dá umas picadas. Vou falar mais pertinho aqui para ver se fica melhor, tá? Eu vou pedir para todo mundo ficar no mudo. Eu vou pedir depois para cada hora um falar. Se você não fez, se você teve dúvida, na sua hora você me fala, tá? Coloca todo mundo no mudo. Vou silenciar vocês aqui, que eu vou dar uns recadinhos. Ó, ontem eu postei a atividade que falava assim, ó. Olá, alunos, na aula de hoje vocês irão desenhar todas as camadas da Terra. Então, era para vocês fazerem um desenho representando a crosta, o manto, né? Sendo que era para vocês também fazerem as duas camadas do manto e também o núcleo, tá? E as camadas também dele. Então, era para vocês fazerem um desenho colorido indicando as camadas. Então, desenha, colore, coloca a setinha e indica as camadas. Abaixo do desenho, vocês irão escrever sobre as características de cada uma das camadas. Então, vocês tinham que colocar lá, crosta terrestre, características da crosta. Núcleo, característica do núcleo, núcleo interno, núcleo externo, característica. Manto superior, manto inferior, características, tá? Então, vocês tinham que fazer isso. E aí, eu coloquei que na nossa aula de quinta, eu iria pedir para vocês me mostrarem os desenhos e eu ia distribuir os pontos dessa atividade. Aí, agora, eu vou pedir para cada um me mostrar o que fez, tá? E aí, eu vou avaliar. Então, primeiro vai ser o Adrian. Adrian, pode ligar o seu áudio.
Pega a sua câmera aí, se você fez a atividade, me mostra que eu quero ver. Cadê eu fiz? Só que eu acho que o meu eu fiz um pouco errado, porque eu fiz um cartaz. Não tem problema não, pode mostrar. Coloca, vira a sua câmera para eu ver certinho. Tá dando pra você ler? Tô vendo. Isso mesmo. Então, lê para mim, Adrian, o que você colocou lá na crosta terrestre? Professora, não. A crosta terrestre eu coloquei que é a primeira camada da Terra e a crosta terrestre é a menor das Tá agarrando para estruturas do mim. planeta. E é, Pode falando, vai. Tô te ouvindo. aí eu coloquei que a crosta é a menor estrutura na Terra e ela é composta ela é fundamental. Ela é composta de rochas leves, tendo a zona com Tá maneira agarrando. predominante o silício. Apresenta variações de 20 a 70 km de espessura, medidas que diminuem nas zonas oceânicas onde aí aqui eu coloquei sobre o manto. Ô, Adrian, para não demorar muito, não precisa de você ler tudo, não. Fala só alguns pontos, tá? O que você colocou no manto? O manto ele é muito importante porque ele envolve o núcleo. E o manto ele é praticamente todo de lava. Algumas partes são de núcleo ele é dividido em dois e ele é todo de lava. E a maior, quer dizer, de magma. Ok. E o núcleo? Que mostra mais alguma coisa, professora? O núcleo eu não ouvi. Tá cortando seu áudio. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua. Eu posso falar assim? Pode? Pode falar. Olha, eu coloquei que o núcleo ele tem boa parte, parte é feita com magma. Grande parte ela é derretida. Ah, ok. Tá joia, Adrian. O áudio não tá muito bom aqui para mim, mas deu para eu entender umas partes. Tudo bem. Duda Tavares, você fez? Duda Tavares. Seu áudio cortou, por isso que eu não estava escutando, professora, desculpa. Você fez? Eu não fiz não, professora, desculpa. Ah, e aqui, a Maria Fernanda, mandou falar que ela tá passando mal. Aí ela teve que sair da aula, que ela tá com muita dor de barriga e cólica. Tá bom, sem problemas. Laila, você fez? Professora, essa atividade eu não fiz não, mas ainda vale, eu posso fazer e te mandar por e-mail amanhã? Gente, ó, seguinte, essa atividade era para ontem, né? Aí hoje eu iria, como eu coloquei lá no portal, hoje eu iria olhar e distribuir os pontos dessa atividade. Os que não fizeram, né? Duda Tavares e a Laila tem então. Vocês podem me enviar, mas tem que ser até hoje, tá? Pode me enviar até às 18 horas de hoje, não tem problema não. Mas tem que Tá ser bom. hoje, ok? Tá bom. Letícia, você fez? Professora, Oi, pode falar. professora, eu posso fazer assim? Vou mostrar. Vou mostrar aqui, ó. Eu posso fazer. Tá dando.
Tá dando para ver no caderno? Eu posso fazer aqui no caderno ou tem que ser em É cartaz? no caderno, tá, gente? O Adrian fez o cartaz, mas não é cartaz que eu pedi, não. É para fazer o desenho no caderno e o textinho também no caderno. Tudo no Ô, caderno, professora, eu vou ter que fazer na folha A4, tá? Porque tá? meu caderno não tá aqui. Tá bom. Tá. Letícia, você fez? Ô, professora, eu fiz só o desenho. Deixa eu ver o desenho. Dá pra ver? Tá, muito bem. Aí, Letícia, se você quiser fazer o texto também, falando sobre a crosta, o manto e o núcleo, você pode me enviar até hoje para você ficar com total no exercício, tá? Uhum. Então, galerinha, vamos continuar. Hoje a gente ia continuar lá naquele exercício extra, né? Que a gente estava fazendo na última aula. Vai dar para a gente fazer mais um pouquinho dele hoje. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Ah, não, não é isso não. Calma aí. Vocês estão conseguindo ver, gente? Ó, a figura ilustra as camadas que compõem a estrutura do nosso planeta. Então, a gente, com base nessa figura, a gente vai responder às próximas questões. Então, vamos lá. Ó. O número 1 dessa figura aqui corresponde a qual camada, gente? A crosta terrestre. Isso, muito bem. Então, corresponde à camada que a gente conhece como crosta terrestre, tá? Então, é a primeira camada da Terra. Vamos relembrar algumas coisas sobre a crosta terrestre. Vou fazer uma revisãozinha aqui com você. A gente já viu que o quê? A crosta terrestre ela é a camada mais externa, né? Do nosso planeta. Então, é a parte, a gente pode falar que ela é a parte superior da litosfera. Litosfera, gente, é o quê? É a crosta mais o manto superior, tá? Então, ela é a parte superior da litosfera. E ela é constituída basicamente por rochas. Que rochas? Ela é constituída por basalto, ela é constituída por granito, né? E é uma camada também que ela é mais fria do que o manto e também mais fria do que o núcleo, né? Porque a gente sabe que o manto e o núcleo são camadas muito mais quentes, né? Então, comparada essas duas, ela é também uma camada bem mais fria, tá? A gente viu também que a crosta terrestre ela tem subdivisões, né? Tem a crosta oceânica, ou então a gente também pode chamar ela de crosta marítima, e tem o quê? A crosta continental. Então, o próprio nome já fala, crosta oceânica ou crosta marítima, a gente encontra nos oceanos, nos mares, né? Então, é a parte, a estrutura da Terra que está abaixo dos oceanos. Crosta continental, onde estão localizados os continentes, tá? Deixa eu só aceitar aqui o Kaique, que está bem atrasado. Está entrando agora. Então, essas são algumas características aí que é importante vocês saberem para as provas futuras que a gente vai fazer, tá? Deixa só o Kaique entrar para eu saber se ele fez a atividade. Deixa eu voltar aqui no aplicativo. Ele está entrando aí agora.
Então, ó, vocês podem ir colocando aí na questão, vocês têm que marcar, então, lá no número 7, crosta terrestre. É a alternativa D de dado. Oi, Kaique. Está me ouvindo? Ainda não conectou o áudio. Kaique, você me escuta? Kaique? Tá, vamos continuar aqui. Quando ele me responder, a gente olha o exercício. Então, número 7, a gente já viu, então, que é crosta terrestre, letra D. Número 8 está perguntando o número 2. Gente, número 2 aí corresponde a qual? O número 2 corresponde ao manto. Mas... Ao... Só um minutinho, deixa eu só ver. Kaique, você tá me ouvindo? Kaique? Não. Tá. Então, vamos lá. Número 2, gente, isso é um manto. Muito bem, Laila. Então, quais são, vamos relembrar aí também, quais são as características, né, do manto terrestre? Qual que é a principal característica, gente? Ela é a segunda camada da Terra, né? Então, ele está localizado ali entre a crosta e o núcleo terrestre, tá? Ele tem já uma temperatura bem mais alta do que a crosta, né? A gente sabe que algumas regiões da crosta terrestre pode ter algumas regiões que chegam até a 1000 graus Celsius. Mas o manto, ele pode chegar a atingir 2000, então o dobro, né, da temperatura da crosta. Então, ele é mais profundo também. Ele tem uma composição de quê? Falei para vocês também na aula. Ele tem muito ferro, ele tem muito magnésio também, tá? Deixa eu ver. Qual outras características que a gente também pode citar do manto? Ele, então, ele tem uma profundidade também, né? A gente sabe que ela é a camada o quê? Ele é a camada mais grossa da Terra. Então, ele pode chegar numa profundidade que chega até a 30 quilômetros abaixo da crosta, tá? Você pode vir, então, de 30 até mais de 2000 quilômetros, por exemplo. E as temperaturas, como eu disse, 2000 graus Celsius naquelas regiões mais profundas, tá? Que chegam até essa temperatura. Ele tem 83% do volume do planeta e 67% da massa do nosso planeta. Então, por isso que ele é a camada aí, né, maior espessura e, além disso, também maior massa, tá? Ele tem uma curiosidade também, que tem uma fina camada que é intermediária, que vai separar o manto da crosta terrestre, que a gente chama aquele nome difícil que a gente viu na aula. A gente já viu isso no exercício anterior, que chama descontinuidade de Mohorovicic. Lembra que eu falei? Ou então a gente também pode chamar ele de MOHO, M-O-H-O. Mas toda vez que eu cobrar de vocês na prova, eu vou colocar esse nome de descontinuidade, tá? Mohorovicic. Ok. Então, o que é isso, então, essa descontinuidade? É a camada que fica entre, que separa, né, o manto da crosta, ok? Então, essa parte também é muito importante. Outra coisa importante, o manto, ele tem duas partes, né? Ele é subdividido em manto interno e manto externo. Qual que é a diferença, gente, do manto interno e externo? Vocês sabem me dizer? É a temperatura, né? A temperatura dessas camadas. A gente sabe também a composição, né, física.
Então, a gente sabe que o manto superior, ele é muito mais o quê? A gente fala que ele é muito mais frio do que o inferior, né? E, além disso, o manto superior também ele é mais pastoso. E o inferior, ele vai ser mais quente e mais líquido, tá? Por que mais líquido? Justamente por causa da força da gravidade, da pressão também que existe nessas camadas mais internas, tá? Então, a densidade ali do manto inferior, ela vai ser bem mais alta e aí vai fazer, então, o manto inferior ser muito mais líquido, né? Além dele também ser mais quente, ok? Deixa eu pensar. Uma outra coisa importante. Nessa camada da Terra, gente, também fica o que a gente chama de corrente de convecção, que a gente já viu já em outras aulas, que é o quê? São as movimentações ali que ocorrem de acordo com a temperatura. Então, a gente viu o quê? Quanto mais quente, ela tende a subir e quando ela esfria, ela tende a descer, né? Então, ele tem essa corrente de convecção, ok? Também é nessa camada que tem o que a gente conhece como magma, que depois que é expelido na crosta, recebe o nome de lava, dos vulcões, né? Então, vem lá do manto de um líquido que chama magma, ok? E aí forma a lava que sai dos vulcões. Então, eu fiz aí um resumão para vocês. Então, nessa número 8, vocês têm que marcar a letra C. Ok? Próxima questão aí, perguntando, número 3 corresponde a qual camada? Vamos ver aqui, gente. Número 3. Qual camada que é? É o manto líquido? Não, presta atenção, gente. Olha só. A gente já viu o manto, né? A gente sabe, Mas já... é o núcleo. Eu confundi, é o núcleo líquido. Mas é qual que é? Ele é o núcleo líquido da Terra. Então, ele vai ser o núcleo superior. Núcleo, na verdade, a gente fala núcleo externo, né? É o núcleo externo da Terra. Então, ele é a parte mais líquida. Que nessa questão aí a gente vai achar como núcleo líquido da Terra, tá? Então, a 9 é a letra A. Então, a gente sabe que o núcleo, ele tem o núcleo interno e o externo, né? Então, o núcleo interno, ele vai ser mais o quê? Sólido, justamente por causa de quê? Da pressão que tem lá. Por ter uma pressão ali muito grande, ele acaba se solidificando. Já o externo, ele vai ser mais líquido, que é o que vocês têm que colocar aí, tá? Letra A. Então, o núcleo, falar algumas características para vocês. Ele corresponde ali a 1/3, mais ou menos, da espessura da Terra, né? Então, 1/3 de toda a Terra é o núcleo. É onde tem a maior temperatura, né? Então, temperatura pode chegar lá a muito mais de 2.000 graus. Muito mais. E tem profundidade também, que vai desde os 2.900 quilômetros, né? Quando a gente compara da crosta terrestre até o núcleo, ele tem 2.900 quilômetros. E até o final do núcleo, ele chega até a 6.000, um pouco mais de 6.300 quilômetros, tá? E ele também vai ser subdividido, como a gente viu, em núcleo interno e núcleo externo. Então, o externo, ele é... Calma aí. O externo, ele vai ser mais líquido. Então, ele vai ter temperaturas ali próximas mais ou menos dos 3.000 graus Celsius. E o interno, ele vai ser sólido. E ele chega até os 5.000 graus Celsius. Mas ele é sólido por quê? Porque ele tem a pressão ali bastante elevada, ok? Então, essa questão aí, vocês vão marcar que era a 9, né? O núcleo líquido da Terra, letra A. Vamos fazer essa última aí rapidinho. A número 4, então, sobrou aí é o quê?
É o núcleo sólido da Terra. Isso, eu já falei para vocês, né? Que é o interno. O núcleo sólido da Terra é o núcleo interno. Então, é aquele que vai ter, que vai chegar lá aos 5.000 graus Celsius, e é onde tem uma pressão mais elevada dentre todas as camadas da Terra. O núcleo interno é o que tem a pressão mais alta, tá? Por isso que ele se solidifica. Então, essa daí vocês vão marcar a letra B de bola. Ok? Então, ó, presta atenção. Na aula de amanhã, a gente vai ter um outro exercíciozinho que a gente vai começar vai terminar na semana que vem, sobre as camadas da Terra, tá? Vou dar mais um exercício para a gente aprender mais sobre essa matéria, ok? Então, não faltem amanhã, e quem não fez o exercício de hoje, me envia até às 18 horas no e-mail, beleza? Ok. Beijo. Até amanhã. Tchauzinho. Tchau. Tchau, até.